Prazer enorme estar entrando em contato com você, entrando aí na sua sala, entrando aí em contato com a sua família. E nós estamos aí começando um novo projeto aqui no canal da Igreja da Família Cristã. E esse projeto vai ser chamado de A Oração do Pai Nosso. Os discípulos chegaram a Jesus e viram Jesus orando ao Pai, muitas vezes, orando em lugares solitários. E aquela coisa começou a intrigar os discípulos porque eles viam que eles não tinham a mesma intimidade, a mesma capacidade de verbalizar a sua espiritualidade para Deus. Por que será então que Jesus ensinou aos discípulos justamente uma oração concisa e pequena para que eles começassem a ver Deus de outro jeito? Então, aqui, antes de a gente começar a falar realmente de todas as petições do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, eu quero esclarecer que essa é uma oração que, além de ser muito orada pela cristandade, em várias ocasiões, não é? São funerais, eu já vi orarem antes da guerra do Iraque, de várias guerras no mundo, os exércitos começavam a orar essa oração, mas ela não é para ser usada de qualquer maneira, de qualquer forma, como reza, como uma mandiga ou como mágica, não é? Uma mecânica espiritual que vai atrair Deus para você. Infelizmente, essa oração tem sido, então, mal utilizada, muitas vezes até deturpada, como se aquilo fosse atrair algo mágico, algum favor de Deus para a sua vida, quando na verdade é apenas o pontapé inicial de uma relação mais íntima com Deus. Então Jesus não está preocupado em repetições, Jesus não está preocupado com uma espiritualidade mecânica, Jesus está muito mais interessado numa coisa simples, numa abordagem simples da oração, que levasse o coração dos discípulos, e não uma formalidade, o coração dos discípulos a se expressar diante de Deus. Por isso, o que nós estamos vendo aqui em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, é uma oração que nós deveríamos insistir em colocar isso como uma reflexão e não como uma mágica, uma mandiga espiritual. Então vamos ler o trecho da palavra de Deus que se encontra lá em Mateus capítulo 6, o verso 9. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Uma oração pequena, curta, fácil, todos podem orá-la, mas muitas vezes sem entender. Já fui em muitas igrejas onde a gente repetia como se fosse um mantra espiritual, como se fosse alguma coisa que fosse atrair assim para nós esse favor de Deus imediatamente. Mas vamos lá, nós vamos pegar aqui versículo por versículo, o pastor Felipe estará participando também com alguns versículos e eu também estarei esclarecendo aquilo que o Senhor Jesus tem nos dado como entendimento do Pai Nosso. Então, já começando com a primeira parte que diz Pai Nosso. Interessante observar que poucas orações no Velho Testamento, ou quase nenhuma, se referem a Deus como o nosso Pai. Por que será? Por que é que Jesus vem revelar aos discípulos de que Deus é Pai? Você vê no Velho Testamento vários outros atributos. Deus é o Senhor dos exércitos, é o Deus temível, é o Deus que está muitas vezes distante do coração do povo. Nós vemos Deus sendo revelado então por Jesus com uma característica de que Deus nos quer como Pai. Deus nos quer como aquele que nos ama, que se aproxima de nós, que toca no nosso coração. É o Pai que gera vida, é o Pai que gera intimidade conosco.
Então, querido, quando você fala com Deus, fale como se você fosse falar ao seu pai. Não com barganhas, porque nenhum pai gosta quando o filho se aproxima dele pensando em ganhar alguma coisa, alguma vantagem monetária, ou como se Deus fosse alguém que fosse pedir para você várias coisas para se aproximar dele antes. Deus é o nosso Pai. Ele é aquele que quer incluir você numa família, a família dele. E através do conhecimento que você tem de Jesus, é que você começa a ter um relacionamento pessoal com esse Deus. Deus é Pai justamente porque Ele quer fazer de você um filho que tem muitos irmãos. Um filho que tem todas as possibilidades de se aproximar de um Deus que se revelou em Jesus. Ele se revela em Jesus. Então aquilo que Jesus começa a mostrar para nós não é um Deus distante, arrogante, não é um tirano, não é um Deus de exércitos, mas agora ele é um Deus familiar. Familiar. Um Deus que se dá a conhecer através do seu Filho Jesus Cristo. E a frase seguinte, a palavra seguinte, aliás, aqui é Pai Nosso. Interessante que não é, em primeiro lugar, um Pai meu. Mas sempre que Deus é Pai, Ele tem família. E por isso nós podemos orar com a comunidade dos discípulos, daqueles que pertencem a Jesus, como família. Deus é nosso, Deus é família. Deus está na comunidade daqueles que adoram a Ele em espírito e em verdade. Então, meu querido, quando você ora o Pai Nosso, saiba que é um Pai que te inclui numa família. É um Pai que nos leva para os outros, nos leva para os irmãos, nos humaniza, nos ajuda a sermos queridos e sermos irmãos. Aqui não tem nenhuma hierarquia, Deus não faz nenhuma preferência para com ninguém, porque Deus aceita a todas as pessoas que invocam o seu nome. Então, meu querido, continue tendo uma relação a partir da premissa de que Deus é um Pai nosso, que se apresenta com bondade, com amor por todas as pessoas que creem nele e que se aproximam dele. Deus não é contra você. Deus é nosso, em segundo lugar, porque Ele é um Deus familiar. Ele é um Deus que está sendo conhecido através de Jesus. Ele é nosso como aquela coisa de que nós podemos nos aproximar dele e dizer, Ele não é um Deus dos outros. Ele é um Deus que veio se familiarizar com a raça humana. Ele é nosso. Ele é querido. Ele é amado. Ele pode ser amado por você e por mim, porque Ele nos amou primeiro.